Vamos ter uma palavra de oração? Ó Pai de toda glória e toda misericórdia, nós queremos te louvar nessa noite. Ouvimos o coral, ouvimos os corais, ouvimos o teu povo cantando, e tudo, Senhor, é para ti. Toda honra, toda glória é somente para ti. E agora, nesse momento, também queremos suplicar, Senhor, que o teu Santo Espírito abra as nossas mentes e o nosso coração para que possamos entender e atender aquilo que a tua palavra nos fala. Fala conosco nessa noite, Senhor. Revela-nos a tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos dar continuidade então ao texto de Romanos, capítulo 12 agora, dos versos 9 a 21. Mas nós vamos lê-lo por partes, conforme as divisões que o próprio texto aqui nos oferece. Vamos só lembrar que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que ele ainda não tinha o prazer de conhecer. Ele está escrevendo para pessoas que precisavam de uma determinada base escriturística, uma base bíblica. Então ele faz isso até o capítulo de número 11. E do capítulo 12 em diante ele fala de uma forma muito prática. Eu tomei a liberdade de usar como tema o cristão espiritual, lembrando do que ele mesmo fala aos coríntios. Havia ali uma divisão na igreja entre os espirituais e os carnais. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o apóstolo Paulo quer o melhor para aquela igreja, o melhor para aqueles irmãos, assim como eu quero para os amados. Então, a primeira leitura que quero fazer com vocês é do verso 9 e 10 apenas. De forma bastante prática, o apóstolo Paulo vai dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Este amor que aqui está descrito, ele é um amor muito especial. É um amor de entrega, de doação, é um amor onde você deve realmente dedicar-se ao seu próximo. Falava ele aos irmãos de Roma, dizendo: olha, vocês devem cuidar uns dos outros. E ele então diz que deve ser sem hipocrisia. A palavra hipócrita, nós já temos dito para vocês, foi criada para os gregos, especificamente para os atores de teatro, que eles colocavam máscaras para representar. Então eles viviam vidas que não eram as deles, palavras que não estavam nos seus corações, eles representavam apenas. Então foi criado para eles a palavra hipócrita. E aqui o apóstolo Paulo vai dizendo: olha, o amor seja sem essa hipocrisia. Não seja uma coisa falsa, não seja uma coisa teatral, mas seja de fato algo que vem do coração, sem falsidade. Porque nós podemos com certeza enganar os homens, mas não podemos enganar a Deus. Podemos enganar as pessoas dizendo que estamos ali para ajudá-las, quando na realidade não estamos. Mas não podemos jamais dizer a Deus isso, porque Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. E o apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos então alcancem esse grau de espiritualidade. O cristão espiritual demonstra então esse amor de uma forma sem hipocrisia, sem falsidade e de forma cordial. A palavra grega ali, para o verso 10, amai-vos cordialmente, a palavra é filostorgos, e tem como significado primário a valorização dos próprios parentes. Então a ideia é cuidar primeiro daqueles que são da casa. Quem mais próximo de nós do que os nossos irmãos na fé? Quem mais próximo de você neste momento do que aquele que está ao seu lado, ao alcance da sua mão, a sua vanguarda ou a sua retaguarda? Esse é o seu próximo. Esse é o seu irmão. Esse é aquele por quem Jesus também morreu. E você tem a oportunidade de amar.
nós entendemos que o amor não está em nós. Por isso que ele é um mandamento. Se fosse uma coisa natural, nós não precisaríamos de um mandamento. Nós precisamos nos esforçar para amar. Esse amar cordialmente uns aos outros, amar aquele que está ao nosso lado, aquele que senta ao nosso lado, aquele que caminha conosco, demanda tempo, demanda esforço, demanda carinho, mesmo quando não temos isso de retorno. Isso é amor. Amar é doar-se, é fazer porque quer fazer sem esperar nada de retorno. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Envolve respeito, atenção, carinho, interesse pelo irmão e pela sua condição. E é um amor altruísta, que cede a cada vez, que dá preferência ao seu próximo e cujo objetivo é vê-lo feliz. Se nós chegamos até aqui, meus irmãos, se o coral chegou a esses 40 anos, com altos e baixos, como eu já tinha dito, foi porque houve esse amor cordial. Porque pessoas resolveram entregar-se. Se vocês estão aqui, nesta noite, é porque existe esse amor na igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esta é a medida do cristão espiritual. Você quer realmente ser uma pessoa espiritual? Você quer realmente ser uma pessoa que está agradando a Deus, no centro da vontade de Deus? Então ame. Ame. Em todo momento ame. Ame de forma cordial. E ame de todo o seu coração, sem hipocrisia. Segundo ponto, meus irmãos, do texto, está dos versos 11 a 16. O apóstolo Paulo diz àqueles irmãos, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa parte fala de um cuidado no procedimento. O amor em si já é uma atitude. Mas aqui, especificamente, o apóstolo Paulo chama a atenção para como nós devemos proceder. Como nós devemos nos portar, como nós devemos agir. Diante das coisas de Deus, não nos descuidar delas. Sermos zelosos. A palavra zelo, ele tem alguma raiz no sentimento chamado ciúme. Ciúme não posse, ciúme não de forma negativa, mas ciúme sim daquilo que Deus lhe confiou e você tem a obrigação de manter. É sua responsabilidade. É como você tem o seu carro. Você cuida dele, não cuida? Põe gasolina para andar? Põe óleo? De vez em quando dá um trato no bichinho? Dá uma limpeza nele? Senão daqui a pouco começa a feder, né? Começa a deixar resto de comida lá, Deus do céu. Não, você cuida. Você dá um jeito de fazer o melhor possível. Para que todas as pessoas vejam que você tem zelo, cuidado por aquilo. Quando fala da vida espiritual, nós também devemos ter esse mesmo zelo. No zelo, nesse ciúme, nós não devemos ser remissos, não devemos deixar isso para depois, não devemos perder de vista isto. Devemos manter firme a chama da fé, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.
fervorosos de espírito. Não é a quantidade de amém e aleluia que nós dizemos que nos tornam mais fervorosos. Não é a quantidade de água no nosso batismo que vai nos tornar mais fervorosos. O que nos torna mais fervorosos, meus irmãos, aquilo que nos causa ebulição, fervor, é a nossa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vem das orações, vem da leitura bíblica, vem da comunhão da igreja. São essas coisas que nos fazem ebulir, que nos fazem ser fervorosos de espírito, que cultiva esta vida espiritual que nós devemos ter. Cuida da sua vida espiritual. Eu sei que muitas vezes é fácil cuidar da vida dos outros. Ah, porque aquele não tem ido à igreja. Olha, aquele lá está passando não sei o quê. Porque não cuida da vida dos outros, não, meus irmãos. Cuida da sua. Porque é da sua vida que Deus vai cobrar de você a responsabilidade. Não vai ser do seu vizinho. E nem você vai ter que dar conta do seu vizinho. Sejam fervorosos de espírito. Cuidem da sua vida espiritual. Esteja atento às necessidades dos seus irmãos. Verso 13 diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Necessidade dos santos. Nós vivemos uma época em que, com a graça de Deus, até onde sei, aqui em nossa igreja ainda não temos necessitados. Não é o caso de outras igrejas presbiterianas? Não é o caso de outras localidades onde existem pessoas necessitadas do alimento material, da roupa para o próprio corpo. Mas isso não nos isenta de outras necessidades. E que nós devemos estar atentos uns aos outros. Necessidades de carinho, de atenção. E uma das coisas que tem me entristecido é como nós esquecemos dos nossos idosos. Como nós não nos lembramos deles. Como nós não os visitamos. Não os levamos para passear, nem almoçar conosco. São nossos irmãos em Cristo. Às vezes nós estamos tão atarefados conosco mesmo que não nos lembramos do nosso próximo. Daqueles que labutaram tanto pelo Evangelho e que hoje não podem mais. Daqueles que esperam um pouquinho, uma migalha que caia da sua mesa. E nós muitas vezes não lembramos deles. Amados, pensem bem. Quando foi a última vez que você visitou um idoso? Quando Jesus diz: olha, eu estive enfermo e fostes me ver. Estive preso e fostes me ver. Diz respeito a essas coisas. Diz respeito à nossa atitude, ao nosso compromisso. O cristão espiritual cuida desse seu procedimento. Não quer que venha a nós o seu reino. Só, vem Senhor, vem, eu preciso, eu quero. Mas se dispõe a cuidar do seu próximo, a estar empático com o seu sofrimento. O apóstolo Paulo vai falando isso no verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Coloquem-se no lugar daqueles que sofrem. Coloquem-se no lugar daqueles que estão passando por dificuldades, que precisam de uma palavra de conforto, de carinho, de incentivo, de motivação, ou quem sabe de exortação, mas estão precisando. Daqueles que precisam ser consolados. Essa é a medida de um cristão espiritual. Aquele que está atento
àquilo que os outros estão sentindo e partilhando e pensando, sentindo naquele momento. E acima de tudo também o cristão espiritual, ele não deixa o orgulho tomar conta. É o verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser os orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não deixe que o seu coração engane você. Coloque-se no seu lugar, não seja superior aos outros. Voltando ao exemplo dos idosos, lembre-se que você vai ficar velho. E como você trata os velhos hoje, vão te tratar amanhã. É simples assim. É uma lei simples de retribuição. Porque na medida em que as pessoas veem o que vocês estão fazendo pelos outros, certamente vão fazer por você mais tarde. Agora, se você demonstra total apatia e não empatia, se você demonstra total descaso, ao invés de zelo, de cuidado, obviamente, quando chegar a sua vez, você não pode esperar um resultado diferente. Se você plantar uma bananeira, o que é que você espera colher? Alface? Só porque é verdinha? Não. Você vai colher aquilo que plantou. Terceiro e último ponto, meus irmãos, o cristão espiritual, ele é um vitorioso em Cristo Jesus. É o verso 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O cristão é um vitorioso, o cristão espiritual, ele é um vitorioso, porque ele tem adversidades, porque ele tem lutas, porque ele tem inimigos. Não pense que ser cristão é estar isento dessas coisas. Você está no mundo e o mundo é contra Deus. E se ele é contra Deus, é contra você. Então você tem inimigos. Talvez esses seus inimigos te tratem com descaso. Talvez esses inimigos nem deem muita bola para você. Mas não se preocupem. Uma hora, eles te atacam. Uma hora, eles mordem o teu calcanhar. Parece aqueles cachorrinhos, tão bonitinhos, tão pequenininhos, e vem, faz uma... Você vira as costas, ele morde. Já passaram por essa experiência? De sair com o cachorrinho pendurado no pé? Pois é, tem cachorro que é traiçoeiro. O mundo é traiçoeiro. E os inimigos existem. Eles estão dentro e fora. Eles estão em todos os lugares. Israel antigamente achava que para ter paz era uma coisa muito fácil. É só matar o inimigo. Mata o inimigo, acabou esse problema, não tem mais dificuldade. Cristo vai dizendo justamente o contrário, que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos ter misericórdia dos nossos inimigos, porque o final deles é terrível. Devemos ter realmente misericórdia deles. E o cristão espiritual, então, ele é um pacificador do seu próprio coração. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês busquem de todas as formas viver uma vida em paz. Existem pessoas que gostam de conflito. Aliás, nós somos
bélicos desde criança. De qualquer graveto nós fazemos um aguilhão. Desde criança somos assim. E para comprovar isso, tinha 4 crianças aqui no canto, uma cutucando a outra aqui enquanto o coral estava cantando. Não está longe de nós. Nós somos assim. Dedo duro, cutucando uns aos outros, espetando. Dizem os mais jovens, é sangue no olho, né? O que nós temos que fazer? Não é acabar com os nossos inimigos, mas acabar conosco mesmo. Com esse nosso espírito combativo, vingativo, terrível que existe dentro de nós. Nós queremos usar a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Quem com o ferro ferir, com o ferro será ferido. Essa é a nossa vontade. Pisou no meu calo, eu quero pisar no calo do outro, eu quero que ele sinta também. Mas o cristão espiritual não age assim. O cristão espiritual, ele se domina. Ele tem domínio próprio. Ele não permite que o velho homem ecloda, venha à tona e pague o mal com o mal. O cristão espiritual, meus irmãos, preza pela sua paz. Deixe-me fazer uma pergunta simples para vocês. Quanto vale a paz de vocês? Na hora do conflito. No conflito dentro de casa, muitas vezes, entre esposo e esposa, marido e mulher, pai e filhos. Quanto vale a sua paz? Quanto vale você recuar e dizer, tá bom, me rendo? Quanto vale a sua paz? Se você quer ser um cristão espiritual, aprenda a recuar. Se você quer ser realmente um cristão espiritual, aprenda a se dominar. Porque não é falando, no momento de conflito, que a outra pessoa vai te ouvir. Emerson, um pensador, dizia que as nossas atitudes falam tão alto que encobrem as nossas palavras. As pessoas vão olhar para as suas atitudes. E Emerson não está muito longe, porque Paulo já dizia alguma coisa semelhante. Pelo contrário, verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ah, está com fome? Vai passar fome, não vou te dar comida. Esse é o velho homem falando. Paulo apela para o novo homem. Para aquele que dá de comer. Para aquele que dá de beber. Não tem motivo nenhum para fazer isso. Está até magoado, machucado, mas mesmo assim, faz o bem. Não está falando. Está fazendo. Não está dialogando, não está tentando convencer, não está usando palavra nenhuma. Tem atitude. E com isso, com atitudes, amontoa brasas vivas sobre a cabeça do outro. Certamente ele vai pensar, mas por que ele está agindo assim? Por que ela age dessa maneira? Eu estou sendo tão mal com ele e ao mesmo tempo ele está sendo tão bom comigo. Eu tenho desejado o seu mal e ele está me fazendo um bem. O que ele tem de diferente? Quando as pessoas olham para vocês, para as suas atitudes, vocês estão amontoando brasas vivas na cabeça deles? Ou vocês estão agindo exatamente como eles? Se vocês estiverem agindo como eles, vocês não são cristãos espirituais. E está na hora de pedir perdão para Deus e dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente.
Um cristão espiritual é aquilo que Deus espera de mim e de você. O cristão espiritual é aquele que demonstra amor, que tem atitudes, amor sem hipocrisia, cordial e altruísta. O cristão espiritual tem cuidado do seu proceder, não descuida das coisas de Deus, nem do seu próximo, é empático. O cristão espiritual é um vitorioso, porque ele não se deixa dominar, ele não se deixa vencer pelo mal. Verso 21 é uma advertência para aqueles irmãos de Roma, mas também é uma advertência a mim e a você. Vamos ler juntos? Verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos desafia a sermos verdadeiros cristãos espirituais. Cristãos que demonstram amor, que cuidam do seu proceder, que são vitoriosos em Cristo Jesus e que dominam então, Senhor, o seu velho homem. Tem domínio próprio. Pai, não é fácil ser um cristão espiritual. Aliás, o Senhor não nos chamou para isso, para uma vida fácil, mas nos chamou para uma vida autêntica. De verdadeiros cristãos. De cristãos que querem ser homens e mulheres segundo o teu coração.